Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que alegria poder estar em casa, ao lado do pastor e amigo. Ele me surpreende. Em diferentes momentos, diz: onde você está? Em tal lugar. Eu vou para lá. E chega. Mas é só que quando ele vai, ele disse: venha comigo também para bom sucesso. Levante a sua mão. Soberano e eterno Deus, obrigado por este grande momento. Poder estar na tua casa, no lugar da bênção, aonde a tua palavra vem com unção, para trazer resposta a cada pessoa, a cada família, para trazer, Senhor, a luz que precisa, o caminho do teu filho e da tua filha. Certamente as promessas que foram dadas esta noite, elas poderão ser ativadas para o grande cumprimento e do teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Eu disse amém. Tome seu assento, por favor. É uma alegria estar aqui outra vez. Ainda que seja uma noite, o pastor falou: se você vem, há uma convocatória. E nesta convocatória queremos que traga a palavra de Deus e nos abençoe com ela. Dê um aplauso ao talento da casa que tocou, que cantou, que adorou ao Senhor. E eu sei que há um esforço na adoração. Também parabenizar o pastor pela reforma do lugar e dar essa beleza a este auditório. Fazer dele um lugar aconchegante, digno. Tudo que tem aqui tem excelência, não é? Assim que, parabéns, pastor, parabéns a todo o ministério e as famílias que entenderam que esta era a sua hora para pôr a mão no arado e fazer o trabalho. Eu venho como missionário, estou servindo ao Senhor, já disse o pastor, por 41 anos em Cúcuta, Colômbia. E 42 anos comprometido com a visão que o Senhor me entregou para aquela nação chamada Colômbia e a cidade onde estamos, que é Cúcuta. Nesse tempo, só como informação, para dizer a vocês que vale a pena orar por missões. E vale a pena fazer missões. Eu estou defendendo que a natureza da igreja ela é missionária. A igreja não pode apagar, não pode deixar de cumprir o propósito pela qual nasceu, que é fazer a obra do Senhor aqui e lá. Aqui em Jerusalém, ali em Judeia, em Samaria e até o último da terra. Esse é o propósito da obra do Senhor aqui na terra. E nesses 41 anos que nós estamos servindo ao Senhor ali, hoje, dados específicos. O nosso livro de batismo já somou, no último batismo, 96 mil pessoas batizadas. Eu creio que isso vale a pena um glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Aleluia. Também tem nascido várias igrejas no país. De vez em quando os pastores perguntam, querem saber da extensão, e os números, eles só indicam isso, que é o resultado alcançado. Somos mais de 300 igrejas em todo o país, e logo ela também se espalha pelos países vizinhos, como a Venezuela, o Equador, e vem descendo até a Argentina, vai subindo pelo Centro-América, igrejas que, algumas delas com graves condições de crescimento, estancada, viram o nosso projeto, o nosso plano de trabalho, assimilaram o projeto, tomaram e estão trabalhando conosco, com esse número de igrejas que são igrejas associadas para o crescimento. Somos mais de 600 igrejas entre Centro-América e Sul-América. Logo Deus nos levou para a Ásia, onde há um pequeno país chamado Butão, no centro do Himalaia. No ano 72, eu conto esse testemunho sempre com muita responsabilidade pelo que representa ser. Porque em 72, eu estava servindo ao Senhor em Tupã, aí no estado de São Paulo,
A minha mente estava enfocada na obra, no trabalho da cidade, local. Era um pastor jovem, cheio de vida, com muita expectativa do que Deus queria fazer naquela região da Alto Paulista. E fui fazer um trabalho em São Paulo, da parte social, e a regressar tomando o ônibus, me lembro como hoje, Expresso de Prata, de São Paulo para Tupã. E quando entro no ônibus, fui o primeiro passageiro, e a sentar-me ali, na frente da minha cadeira, estava um jornal, Estado de São Paulo. Eu tomei o jornal e li. O Brasil estava em ditadura militar, nós estávamos vivendo momentos bem interessantes, havia controle para câmbio, mudanças nas leis, na segurança, enfim. Um cidadão tinha que estar acompanhando os acontecimentos. E por isso a leitura do jornal era importante. O ônibus entrou os passageiros e fomos destino a Tupã. De repente, em uma das páginas do jornal, havia uma palavra, Butão. O reino do dragão. A terra onde Deus não é conhecido. Isso me chamou a atenção. Eu li todo o artículo, me impressionou o que dizia o escritor, e aquilo me levou a oração. Eu digo, é impossível que exista na terra um lugar com essas características. E eu me comprometi, quando li aquele jornal, a não dar trégua à minha oração, ao meu clamor, até ver que o nome do Senhor fosse conhecido em Butão. Chegando em Tupã, comprei o Atlas Mundial para localizar melhor o pequeno país. Comprei o Almanaque Mundial para ler sobre o Butão e conheci assim a geografia do Himalaia, as circunstâncias que estava vivendo o Tibete, o que estava afetando o Butão, a luta do rei, a sua enfermidade, quando ele pediu proteção à ONU pôs a Índia como protetorado para o Butão. Finalmente, em 6 meses, eu sabia tanto do Butão como o próprio povo butanês. Mas a coisa era orar pelo Butão. Escrevi uma carta para o rei do Butão, dizendo que me impressionou o que eu li naquele jornal, mas que eu tinha um compromisso com Deus de ver Butão conhecer a Deus. Bom, isso foi ano 72, ontem. Eu não sou Matusalém, mas... E, ano 74, veio a chamada para a Colômbia. Ano 75, eu fui para a Colômbia e me envolvi no trabalho da Colômbia com toda a intensidade da minha alma, entendendo que aquele era o plano de Deus, era o propósito do Senhor, e o Butão ficou na minha lista de oração, de clamor, até o ano 96. De 72 a 96, passaram 24 anos. E quando estávamos em plena construção do nosso templo, já pondo a cobertura, o Espírito Santo me alertou, dizendo, chegou a hora do Butão. E aquilo me causou um impacto e preocupação. Se chegou a hora do Butão, faz 24 anos que eu estou orando pelo Butão, e eu sei que Deus tem pessoas, tem igrejas, tem missionários, tem evangelistas, tem pastores, nas áreas mais perto, Deus usará alguém que esteja por lá. E a resposta do Senhor foi, eu não falei com eles, eu falei com você. Então eu entendi que um jornal podia ser o veículo para Deus falar. Que aquele jornal no ônibus e aquele artículo, a pessoa que escreveu
não posso imaginar qual foi a sua intenção, mas além de que revelasse culturas de nações, países pequenos, com as suas condições políticas, social e religiosas. Porém, aquele artículo chegou na minha mão, onde Deus estava dando a mim uma responsabilidade. Como eu estava frente à grande construção, eu procurei dar explicação a Deus da minha ocupação e que não era aquela uma hora indicada para mim fazer algo pelo Butão, já que a prioridade era Cúcuta. E aí veio uma resposta de Deus muito importante, que eu digo a todas as pessoas crentes que entendem que a voz do Senhor ela é veraz, aos obreiros, aos pastores, a que entendamos isso, que muitas vezes Deus nos entrega um projeto que tem mais de um propósito. Neste caso, o Senhor me falou, a obra em Cúcuta nasceu para ser plataforma missionária. Então, a obra de Cúcuta em Colômbia não nasceu simplesmente para ser a igreja da cidade, para ser uma igreja que motive, faça o grande trabalho e ajude no processo do avivamento da Colômbia, senão que também Deus quer que dali se alcance uma nação ou nações, mesmo que esteja tão longe, como é o caso do Butão. Eu insisti com Deus para que tivesse pausa, tempo, e a resposta foi: eu não amo ferro, não amo tijolo, não amo bloco, não amo cimento, eu amo vidas. E logo disse o Senhor, missões é a porta aos tesouros escondidos. Eu criei coragem, expliquei à igreja o que eu estava vivendo. Surpresa para mim, a igreja não rehusou. A igreja não pensou que estava construindo. A igreja pensou que era a sua hora de fazer missões. Desde as crianças até as pessoas idosas, todo mundo se uniu num grande projeto. E no ano 96 eu fui a Butão pela primeira vez. Para hoje, 20 anos depois, nós estamos com mais de 36 igrejas nascidas. Aleluia. Sim. E estas igrejas, eu acabo de vir agora na viagem passada, no mês de maio, a igreja na cidade de Tifu, capital do Butão, com mais de 400 pessoas em culto. Budistas. Quando você ganha um budista para Cristo nessa cultura, ele representa 100 aqui. 100. E ter 400 pessoas sentadas desde as 8 da manhã até 6 da tarde. Aleluia! Cantando e adorando ao Senhor. Com um espírito de amor, com uma entrega incrível. Era fascinante. 3 noites e 3 dias de trabalho. Extraordinário. Logo fomos a outros lugares, como o norte da Índia, as fronteiras com o Tibete e o Nepal, onde as igrejas também estão nascendo. Eu conto isso para vocês para dizer, não faltou dinheiro para a construção depois. A construção foi feita igual. E foi feita com excelência. Os irmãos, as famílias que se envolveram, algumas foram marcadas de uma maneira extraordinária, entrando nos tesouros escondidos de Deus. Pessoas que tinham pequena renda, Deus as multiplicou. Pessoas que tinham pequenos negócios, o Senhor fez crescer. Profissionais de diferentes carreiras, que viviam sem ter um contrato fixo, uma empresa que os contratara de maneira que desse segurança, conseguiram o contrato e até o dia de hoje estão trabalhando e tendo resposta do Senhor. Eu quero animar a você, como membro da igreja e como igreja pastores, descubra
qual é o outro propósito que o Senhor tem com a sua vida. Qual é o propósito que vai acrescentando no seu ministério. E pense que se Deus quer, é porque Ele sabe que você pode dar. Amém? Bom, então vamos para a palavra do Senhor. Visão com enfoque de reino. De que vamos falar? Visão com enfoque de reino. Para falar de uma visão com enfoque de reino, eu encontro 4 componentes na visão. Há mais, mas eu quero ressaltar esses 4. Primeiro, que é sobre os quais, com muita frequência, nós estamos vendo ele em ação. O primeiro, a visão com enfoque do reino, ela está comprometida com uma ação de poder. Eu disse o componente do poder. E quando falamos componente do poder na visão, devemos lembrar-nos que foi Jesus que falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E quando ele falou isso, ele também informou para quê? O propósito de receber o poder não é para ser um depósito de poder, senão um administrador dele, para usá-lo, para pôr ele em ação. E sereis minha testemunha aqui em Jerusalém, ali em Judeia, Samaria e até o último da terra. Este poder, ele foi entregado sem limite. Eu penso que a igreja em geral, ela sacrifica o poder que recebeu, cancelando-o, não fazendo uso dele, falando, mas não usando. E eu creio que os dias de hoje são propícios para que cada crente, cada obreiro, ponha em ação o poder que tem, esse poder que recebeu. Porque o poder, ele é dinamita, ele é dinamo, ele gera força. E essa explosão que causa uma dinamita, ela está em você. E esse dínamo que gera força está em você, está em mim. O Brasil o está necessitando. Muitas vezes nós nos esquivamos quando há a oportunidade de confrontação de poder. E você dirá, de que maneira será, pastor? Você sabe que o Brasil, ele está contaminado pela bruxaria. Contaminado pela corrente do espiritismo, do ocultismo. Está contaminado dentro da margem branca e a margem negra. E ela, com toda a sua força, trabalha na sociedade. O único que tem capacidade para neutralizar é você. Porém, se você não está disposto, simplesmente essas forças vão tomando mais espaço, vai ocupando mais espaço, vão tomando mais adepto. E pouco a pouco nós vamos ficando como sem ter lugar para funcionar como igreja do Senhor. Paulo identificou 4 organizações que operam nas regiões celestes. Diz que a luta sua e minha não é contra a carne e não é contra sangue, senão contra principados, potestades, governadores das trevas e hostes infernal da maldade. Como opera? Opera de muitas maneiras. E nesses últimos anos, nós somos testemunha dessa operação. A polícia, o exército, as forças de ordem de um país não podem contra elas. Outro dia me reuni e estamos fazendo reuniões cada 3 meses com os comandantes da polícia de Cúcuta.
e de Norte de Santander, que é o nosso estado. Alguns deles são coronéis e pessoas de alto rango na segurança. E eles diziam: nos sentimos impotentes, somos surpreendidos de um momento a outro. E já estamos cansados, porque não é para nenhum soldado, para uma polícia, nenhuma vantagem apresentar no dia que amanhece que houve mortos, que nós fomos fortes para matar. O ideal seria que não houvesse isso, mas somos uma e outra vez surpreendidos. E a pergunta: pastor, de que maneira a gente pode mudar esse quadro? E você sabe que esse quadro não pode ser mudado, senão com o poder de Deus. E com a igreja, começamos a pedir a eles que viessem a reuniões para que orássemos, que dessemos a eles também palavras, que recebessem instrução espirituais. E estamos trabalhando em conjunto. A igreja está de joelho, fazendo 4 jejuns por ano, chamados jejuns programados. O primeiro de 40 dias, que é o jejum de Jesus. O segundo de 21 dias, que é o jejum de Daniel. O terceiro de 7 dias, que é o jejum de Neemias. E o quarto, que é o jejum de 3 dias, que é o jejum de Esther. E nesse período do ano, a igreja orando, desde as 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, para toda pessoa que quer ter um tempo para vir na casa do Senhor. E vem com este propósito. E nós estamos vendo como o índice de criminalidade baixa. Como o índice de prostituição diminui. São tantos os testemunhos que há. E o número de convertidos que aumenta. Aleluia. E não só convertidos, senão pessoas que se batizam em águas. Nós estamos batizando por ano por meio de 11 a 12 mil pessoas. Eu quero louvar ao Senhor por isso. Dê um aplauso ao Senhor. E lhe animo a que pense que o poder está em você. Levante a sua mão e diga: esta noite a palavra me está lembrando e me desafia que há poder de Deus na minha vida. Diga: o poder que me foi conferido é para ser usado em nome de Jesus. Use. Use em casa, use na rua, use na escola, use no colégio, use na universidade, use-o no hospital, nas clínicas. Aonde você chegar, você é um centro de poder. Ore por quem precise da sua oração. Não tenha temor, não tenha medo de ordenar as doenças. Em nome de Jesus, sai deste corpo. Não tenha temor de dizer aos demônios: foge daqui, em nome de Jesus. Não tenha temor de quebrar maldições, de destruir tudo aquilo que vai em contra da família, da pessoa, da nação. O espírito de corrupção, quem pode com ele? Você. Você pode dar um nó nele. E eu creio que quando a igreja entra nesse campo, nada encoberto ficará encoberto. Sim. Só que não pode baixar os braços. Tem que continuar até que a vitória seja completa. Segundo componente, evangelismo. O evangelismo, ele é valiosíssimo porque é boas novas. Mas em tempo, é uma mensagem curta, que pode ser dada a qualquer pessoa eficientemente com menos de 10 minutos. Você pode dizer a uma pessoa
que Deus ama tanto esta pessoa, que deu seu filho para morrer na cruz por ele. Você pode dizer a esta pessoa que Deus ama tanto ela, que abriu uma porta para que a pessoa encontre-se consigo mesmo e possa pedir perdão com arrependimento. E receberá perdão do Senhor. E terá o seu nome escrito no livro da vida. Você pode dizer a esta pessoa o valor que tem em ser perdoado, transformado e ser uma nova criatura. Em 10 minutos você tem suficiente tempo para deixar uma mensagem coerente para qualquer pecador. Faça. Faça com 1, 2, 3 ou mais pessoas por dia. Comprometa-se a ganhar uma alma para Cristo. Mas o terceiro componente é o discipulado. Este, com a diferença do segundo, toma mais tempo, muito mais tempo. Se o primeiro é de 10 minutos, aproximado, esse pode ser 1 ano ou mais. Quando a pessoa convertida se transforma num discípulo e você no mestre. Você não pode soltar essa pessoa, você não pode deixá-la. Você tem que acompanhá-la, você tem que andar com ela, até que ela possa receber a transferência do conhecimento que está em você. Você tem que conduzir essa pessoa a que seja parte de grupos, onde receba de maneira pedagógica a palavra, o ensino que permita a ela crescer e chegar ao conhecimento e à decisão do batismo em água. De receber também o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. A chegar à conclusão que ela deve viver uma vida de santidade. E que ela deve se multiplicar, ser uma pessoa ganhadora de outros para Cristo, começando pela sua própria casa. Sabe, eu sinto que a igreja, ela tem mais, diria, um pouco mais de ânimo na evangelização e muito menos no discipulado. Por isso podemos dizer, ganhamos tantos para o Senhor. Mas quando chega na hora de dizer quantos você conduziu para que pudesse crescer no Senhor, o número se reduz quase a nada. Eu chamo a atenção da igreja de maneira direta aos pastores. O Senhor quer que nós nos ocupemos de maneira responsável pelo discipulado. E ganha as igrejas que trabalham com grupos pequenos. Porque num universo como esse, uma pessoa se perde, um novo convertido se perde. Não assim num grupo de 5, de 8, de 10 pessoas. Ela está focalizada, ela está acompanhada, ela está sendo atendida de maneira direta. As igrejas que fazem o trabalho do discipulado com grupo pequeno são as igrejas que melhor cuidam o novo convertido e que melhor resultado tem para o crescimento destas pessoas e da multiplicação deles. Quarto componente, compaixão. A compaixão, por que eu tenho aí no quarto lugar? Porque ela é como uma plataforma, é a que sustenta a ação do poder, é a que sustenta a ação da evangelização e é a quem sustenta a ação do discipulado. Se o trabalho que nós fazemos com poder, a mensagem de boas novas que nós damos, a atenção pedagógica que fazemos no discipulado não está acompanhada de compaixão, a nova pessoa em Cristo, ela será simplesmente um número. E acontece que você e eu não trabalhamos para ter um número, trabalhamos para atender pessoas. Pessoas que têm sentimento, pessoas que estão carentes de amor, estão carentes de alguém que o veja como ela é e possa trabalhar com ela nas áreas dos seus vazios emocionais. A pessoa sabe quando alguém trabalha com ela por amor.
que vai mais além de cumprir simplesmente uma tarefa que foi encomendada por um departamento, ou por um trabalho que ele encomendou à igreja ou ao pastor. Neste caso, a compaixão, ela não pode estar fora da ação do poder, da evangelização e do discipulado. Jesus, no seu trabalho, sempre mostrou que o ponto focal era a compaixão. Você se lembra? Podemos ver vários casos que são extraordinários de compaixão. Por exemplo, quando o leproso gritou: "Se queres, pode limpar-me". Era proibido um leproso fazer isso com outra pessoa. E era proibido, se alguém tivesse uma surpresa como essa, deixar-se tocar pelo leproso e menos tocar o leproso. Mas Jesus respondeu: "Sim, quero". E não só disse "sim, quero", senão que estendeu a sua mão e tocou a chaga do leproso. E o que aconteceu? O Senhor podia curar o leproso com uma palavra. Porém, o leproso precisava mais que uma palavra, precisava toque. Precisava calor humano, coisa que ele não tinha já por muito tempo. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos que a compaixão, ela derruba toda a parede de separação. E ela une a pessoa com a outra. Sim. O Senhor deixou que a mulher com fluxo de sangue tocasse a ele. E logo perguntou: "Quem me tocou?" Fez o acontecimento que foi segredo público. Por que fez assim? Porque sentiu compaixão dela. Sabe, nós, quando vemos esse quadro, simplesmente olhamos como que uma mulher foi curada de uma doença tão pesada como era aquela de ter um fluxo de sangue por 12 anos. Porém, quando o Senhor põe ela no cenário público, o Senhor está devolvendo a ela a sua condição social. Está tirando ela do anonimato, está pondo ela como figura principal. Está devolvendo a ela o direito de falar em público, de ser ouvida. Paulo, você não tem ideia o que a compaixão pode fazer. Eu lhe animo a que ative toda a sua compaixão. Eu disse, eu lhe animo para que ative toda a sua compaixão. Como o quarto componente da visão com enfoque de reino. Agora, a igreja como corpo de Cristo, ela está em movimento. Como está ela? Em movimento. E para isso, eu quero que você lembre Lucas, capítulo 4, versículo 44. 4:43. É extraordinário a declaração. Pero ele lhes disse: é necessário que também vá a outras cidades. Para onde? A outras cidades. Que interessante. Pero, Senhor, se aqui foi bem sucedido, se aqui houve milagre, se aqui houve... Sim, o sucesso, tudo está bom, mas as vitórias alcançadas aqui não impedem o movimento para alcançar outras cidades. E aí nós também nos equivocamos. Porque muitas vezes pensamos que por encontrar resposta aqui, já não tenho que me olhar mais na frente, eu fico aqui. Não, atenda aqui sem deixar de atender lá. Olha a pessoa que está ao seu lado, dê um golpe nela e diga: o Senhor quer que você faça aqui e não deixe de fazer lá. Aleluia. Sim? E a palavra extraordinária de explicação para os discípulos foi: porque para isso eu fui enviado. Para isso eu fui enviado. O propósito não é outro, é cumprir um plano divino aqui e lá. Lucas 10:1. Agora aparece o Senhor designando 70 e dizendo de 2 em 2: vá na minha frente, faça o trabalho de cidade em cidade.
É bom notar a expressão cidade, centros urbanos de movimento social, negócios, empresa, vida. O Senhor focalizou os lugares onde havia muita gente. O ataque da evangelização e da obra missionária, ela deve ser focalizando centros grandes, sem deixar de atender também os pequenos. Mateus 28, 19, o texto mais conhecido por todos. Portanto, ide. Ide. Ide fazer o quê? Fazer o quê? Discípulos. Dizer, você é mestre, faça discípulos. Todo conhecimento que você tem, solte, dê ele a outro. Aleluia. Sim. Mas faça esse trabalho aqui e lá. Até os confins da terra. Por isso, não censure quando o pastor diz, nós vamos daqui para a Bahia, nós vamos daqui para o Ceará, nós vamos daqui para o Juazeiro, nós vamos daqui para qualquer outro país. A igreja de Colômbia, ela não se sente fora de lugar. Quando disse, vamos para o Butão, vamos lá para o Himalaia. Não, a igreja diz, essa é a minha responsabilidade. Fazer o trabalho aqui e lá. Uma vez que isso fica claro, vamos entrar no centro da mensagem. Prepare-se. Deus quer usar-nos. Eu disse que Deus quer usar-nos. Interessante que para esta grande tarefa que acabamos de falar, os anjos atentaram para elas. Queriam. Me imagino que o clamor foi, Senhor, conta conosco. Deixa-nos evangelizar. Como seria a evangelização feita por anjo? Extraordinária. E o Senhor disse, não corresponde a vocês. Essa é uma tarefa que será feita por aqueles que têm a minha imagem e têm a minha semelhança. Vocês serão guardião deles. Está bem dita a palavra? Guardiães deles. Vocês serão ministradores a favor deles. Mas eles são quem fala, eles são quem ora, eles são quem tem autoridade para cumprir essa tarefa. Vocês simplesmente cuide-os. E essa noite eles estão aqui. Eu disse que esta noite estes anjos estão aqui. E ele sabe quanto você cumpre e quanto não. O anjo sabe quando você terminou o dia e não fez nada. Ele é testemunha fiel disso. Olha, houve a oportunidade de orar para um doente e ele não orou. A oportunidade de falar a alguém de Cristo, ele não falou. Era a oportunidade de expulsar esse demônio e ele não expulsou. Essa era a oportunidade dele orar pelo doente e curá-lo e não curou. Os anjos, eu creio que eles estão decepcionados. Sim. Mas, apesar de, eu sinto que o céu abre uma porta dizendo, o Pai quer usar-te. Deus quer usar-te. Em plural nós falamos, Deus quer usar-nos. Em singular, Deus quer usar-me. Deus quer me usar. Você crê nisso? Amém. Se é assim, então note o que diz Efésios 2:10. É maravilhosa essa declaração. Efésios 2:10. Porque Deus, para usar a você e a mim, nos encheu de qualidades. Nos deu os dons para que pudéssemos estar equipados para a tarefa. Efésios 2:10. Porque somos feitura
feitura sua. O que é que nós somos? Já entendeu isso? Você não é produto de uma universidade. Você não é produto de um laboratório social. Você é produto da mão de Deus. Feitura sua, criados em Cristo Jesus. Você foi criado nele. E logo, propósito, para boas obras. Quer dizer que a pessoa recebe uma nova criação com um novo propósito. Realizar obras diferentes. E que essas sejam consideradas boas obras. Disse, obras que de antemão, antecipadamente, foram preparadas para que nós andássemos nela. Amém. 1 de Pedro 4,10. Essa vai ser forte. Cada um, segundo o dom que recebeu, ministre-lo a outros. Cada um, quantos? Cada um, individual. O dom que está em você não é igual ao que está no seu companheiro. Cada um, segundo o dom que recebeu. Não ignore, não sacrifique-o, não o inative, use-o. Sabe o que está dizendo? Você é um administrador. A partir daí, do dom que lhe foi conferido. Alerta, se você não usa, no dia do Senhor você terá que responder a Deus. Porque Ele vai dizer, eu te capacitei e te dei dons. Que fizeste com ele? Te dei talentos. Que fizeste com ele? E disse que esses dons devem ser administrados sempre a favor de outros. Não é da pessoa. É a favor de outros. Sabe, meus amados? Eu penso que a igreja está longe desta realidade. E se Deus me permitiu vir aqui só para dizer isso para você, eu volto satisfeito. Porque a intenção do pastor em fazer a convocatória é que nós ouçamos palavra. Não um culto mais, é que a palavra ela venha e possa responder a nossa necessidade. Estamos acostumados a que as pregações satisfaçam nossos sentimentos. E às vezes ela não satisfaz, senão que ela provoca. Ela desafia, ela cria um ambiente de tensão na nossa vida. E esta noite eu quero que você saiba disso. Você está capacitado. Você recebeu dom. Você tem a responsabilidade de ser um administrador desses dons. E deve administrá-lo conforme a multiforme graça de Deus. Timóteo, capítulo 4, verso 14 e 15. Não descuide o dom que há em ti. Se o dom está, agora Paulo disse, Timóteo, não descuide o dom que há em ti. Entenda-se de outra maneira, o dom que há em ti, focaliza-lo, tenha em conta, usa-o, administra-o, de maneira que esse dom que recebeste, por profecia e por imposição de mão dos presbitérios, funcione. Ocupa-te nestas coisas. Minha alma louva o Senhor por isso. Ocupa-te nestas coisas. E disse que estas coisas na qual te ocupa, permaneça nela,
para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Quer dizer, que o dom em ação seja reconhecido por muitos, dentro e fora da igreja. Eu venho com a autoridade do Senhor. E se o dom que está em você está dormido, o Senhor me trouxe para despertá-lo. E se o dom que está em você, que o Senhor lhe deu, você tem ele desativado, o Senhor me trouxe para ativá-lo. Sim. E que a partir de hoje mesmo, não é nem amanhã, é hoje mesmo. Eu disse, é hoje mesmo. O dom que está em você sendo ativado vai produzir respostas extraordinárias. Sim. Eu estou satisfeito porque o dom se ativou em mim quando eu tinha simplesmente 13 anos. E a maneira curiosa de Deus ativar os dons não é igual. No meu caso, se ativou sentado numa banca da igreja, num banco da igreja. A igreja cantava e a banda tocava. E eu olhava para os instrumentos da banda. E me chamou a atenção que um dos instrumentos tinha mancha de óxido. E eu estava olhando e senti que eu podia ajudar na banda. Não para ser um músico, senão para ajudar a manter, fazer limpeza aos instrumentos. E me apresentei ao mestre, ao maestro da banda. E ele me chamou e disse, ninguém tem essa intenção. Por que você? Então me deu uma explicação. Todos nós trabalhamos. E chegamos tarde do trabalho para os ensaios. Fazemos uma limpeza bem superficial. Ele estava dando uma explicação a mim, que só tinha 13 anos. Se sentiu aludido com o tema. E eu disse, não, eu não estou censurando. Eu só estou dizendo que eu quero ajudar. E ele me aceitou e me ensinou como usar a flanela, como usar a cera para fazer limpeza nos instrumentos. E aí descobri que eu era líder. Porque em questão de semanas, eu já tinha outros adolescentes, jovens adolescentes como eu, sendo parte do trabalho. E eu era o chefe. E logo nós criamos um concurso, quem tirava mais brilho. E quando a banda ia tocar, nós estávamos alerta para ver o brilho que dava nos baixo tuba, no saxofone, no bombardine, nos pistão. Nós estávamos presentes aí, culto ao ar livre, reuniões de festa. Aí a banda passou a ter uma importância incrível na igreja, por causa daquele pequeno detalhe, que não era pequeno, era um dom que se estava ativando. O dom do serviço. Eu disse o dom do serviço. Essa noite eu sinto que o Espírito do Senhor está aqui. Está aqui. Esse é o dom do serviço. Mas esse dom ativado aí durou 2 anos, atento, funcionando. E aos 15, um evangelista me está olhando, porque disse o teu aproveitamento seja conhecido. E o evangelista falou e disse, o pastor me pôs num campo para abrir uma nova obra, e eu estou só, eu preciso de ajuda. Por favor, venha, me ajude. E eu quis dar algumas escusas, ele disse, já falei com o mestre, já falei com o pastor, já tenho a licença para que você vá comigo. Então me deixou sem resposta. Não pude dizer não. Ele era muito hábil. E no domingo seguinte fui com ele. Só que lá não tinha igreja, era um lugar ermo, casinhas aqui, lá e lá. E a escola dominical era dentro de uma casinha, numa sala pequena, como 10 ou 15 pessoas na sala, nos quartos.
tudo mulher. Ele e eu só de homem. Ele homem e eu ia no processo. E ele deu a escola dominical e logo disse, terminamos, almoçamos, fazemos visita e nos encontramos em tal lugar, todo mundo na praça. Que praça? Um lugar aberto. E ali vamos fazer o culto ao ar livre. Que culto ao ar livre? Eu estou acostumado a fazer culto ao ar livre com a banda. 30, 40 músicos tocando. Sim. Você se lembra os hinos da harpa? Ainda se lembra? Hino da harpa, 8 estrofas e um coro. Quantas vezes você canta? 16 vezes. Repete. Né? Longa-metragem. E ao ar livre, chegamos no lugar ao ar livre, e o irmão Antônio, com seu acordeãozinho, e começou a organizar as irmãs, e disse para mim, você fica aqui à minha esquerda, e vamos cantar. E abre o seu acordeão e canta, lindo, um tenor incrível. Que Marcos Rui, que Marcos, que Nani, que nada. Antônio Verônico. Uma voz, e logo vem correndo criança, vem correndo jovem, vem correndo pessoas. Canta o primeiro hino, 8 estrofas, um coro. Canta o segundo, 8 estrofas, outro coro. E quando termina de cantar o segundo, já tem como 25, 30 pessoas. E chegando outros. Aí ele olha para mim e disse, vamos cantar o terceiro? E depois você prega. E eu falei para ele, irmão Antônio, eu não sei pregar não. E ele com aquela picardia, né? Um dia tem que começar, tem que começar. Aí eu fiquei numa grande tribulação. Eu queria realmente que o hino não tivesse 8, tivesse 30 estrofas, 40 estrofas. Que nunca terminasse. E não, ele começa a cantar e vai. E me parece que cantou mais alto que os outros dois. E eu em tribulação, como é que prega? Como é que se prega? E começo a trazer à memória os pregadores que eu conhecia. E tentando conhecer, lembrar um texto da Bíblia. A Bíblia ficou branca totalmente. E o hino já vai terminando. E Deus, na sua misericórdia, diga comigo, Deus é Deus de misericórdia. E me lembrei da leitura do devocional. A mamãe nos fazia ler a Bíblia em voz alta. E aí já íamos no livro de Jó. E me lembrei do texto que me impactou. Aonde estavas tu quando eu formei o universo? Foi o que eu me lembrei. E busquei a Bíblia, o livro de Jó. E não encontrei o livro de Jó. E o irmão Antônio vai fechando o seu acordeãozinho já. E assim como ele vinha cantando em tão alta voz, assim mesmo seguiu gritando, amigos, vocês que ouviram cânticos a Deus, prepare seus corações para receber a palavra de Deus pelo pregador José Satírio dos Santos. E me olha e disse, passe, com elegância. E eu fico ali como uma pedra, que a pedra não se move. E o povo olha para ele e olha para mim. E para mim não tem 40, é 1 milhão de pessoas que estão. Passe. E eu não passo, eu fico no meu lugar. De repente sinto uma mão detrás de mim. A mão de uma das irmãs, da anciã. Que me dá palmada nas costas. Pá, pá.
Não tenha medo, não. Pregue. E me empurrou. E as outras todas, Jesus, cobre ele com teu sangue. Usa, Senhor. Não tinha saída. E nesse empurrão eu gritei: aonde estavas tu quando Deus formou o universo? Foi o que saiu. O irmão Antônio se assustou. E as irmãs lá atrás, orando. Dá a palavra, Senhor, enche. E eu senti que se me incendeu um fogo dentro de mim. E houve palavra. O que é que eu quero dizer? O dom estava em ação. Começou lá no banco, olhando um instrumento. Logo levando ao serviço. E do serviço foi manifesto. E agora na rua. E aquilo que aconteceu naquela tarde foi tão forte que a notícia correu por todo lado. Aos 6 meses o pastor me chama e disse: quero que vocês pastoreiem os jovens da igreja comigo. E me consagrou para ser pastor de jovem, coisa inusual. Com 15 anos, pastor de jovem. E sabe o que aconteceu daquele tempo até hoje? Nunca mais faltou palavra na minha boca. Nunca mais. Eu sou testemunha que os dons se ativam e ele engrandece aquele que recebe. Você ganha quando permite que o dom ativado entre em ação permanente. Não se esconda. Não sacrifique. Deixe que o dom flua. Deixe que o dom saia. Deixe que o dom se manifeste. Naquilo que Deus quer que você seja útil. Seja útil. Ocupa-te nestas coisas. Permanece nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quantos podem louvar a Deus por isso? Levante a sua mão e diga: esta noite, a palavra de Deus me está lembrando que estou dotado dos dons que me dá o Senhor. E eu sou administrador desses dons. E esta noite eu assumo o compromisso para administrar corretamente os dons que me foram entregados. Há variedade de dons. Você flua naquele que você recebeu. Simplesmente há variedades. E ninguém pode fazer melhor que você. Porque de acordo com o dom que você tem, é você que vai fazer. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Xeramahassori me anda kamanash. Alevi mevi roshari abacanta karamakata shadebikamas. Eu creio que é um momento para você levantar a sua mão e a sua voz, agradecendo a Deus pelo dom que recebeu. Vamos. Você canta, cante. Você tem o dom de cura, cure. Você tem o dom de fé, use-a. Você tem o dom da palavra, fale. Você tem o dom de serviço, sirva. Chama Ramane Karamat.
porque estamos no centro da mensagem. Se Deus quer usar-nos, e se Deus nos dota de dons, como é que Ele vai usar-nos? E eu vou propor a você que descubra ou veja as 5 demandas no uso. Primeiro, Deus quer te usar até o ponto máximo da tua capacidade. Deixa eu dizer de novo. Deus quer usar-te até o ponto máximo da tua capacidade. Deus não vai pedir a você 25% da sua capacidade. Ele não vai pedir a você 50%. Ele não vai pedir a você 75%. Ele não vai pedir a você 90%. Ele vai pedir tudo. Eu disse tudo. E a sua capacidade de forma integral, física, mental, emocional, na medida que Ele quer usar a você, Ele espera que a capacidade sua, na máxima expressão, seja posta. Eu não sei se todos estão conscientes que nós temos uma capacidade e às vezes não conhecemos toda. Por isso as provas da vida, elas vêm para mostrar que tão capazes somos, saindo da zona de conforto. Uma coisa é você na zona de conforto, com braço caído, mão paralisada, olhar perdido, ânimo caído. Outra coisa é você quando tem desafio de morte. Se sente em desafio que se você não faz o que tem que fazer, você corre perigo. E muitas vezes Deus permite que cheguemos até aí como uma prova de força, para saber até onde podemos chegar, ou podemos ir. Quando você está dentro de um quadro médico que o seu coração põe em dúvida, a medicina disse: ponha ele ou ela numa prova de esforço, para saber como o seu coração responde. E eu hoje te aconselho, não espere que o médico peça que você entre numa prova de esforço. Faça você mesmo. Até onde é que eu posso chegar? Até onde é que eu posso ir? Até quando eu posso fazer? Prove. Prove sua máxima capacidade. E eu estou seguro que quando você faz algo bem, quando termine de fazer, você pode fazer melhor na próxima. Eu estou seguro que quando você alcança um objetivo em quantidade, em qualidade, logo terminada a tarefa, você vai para a próxima e pode fazer melhor e alcançar mais. Eu disse pode alcançar mais. A igreja do Brasil está sendo demandada agora, como nunca antes, a que possa dar tudo, mais além do que está acostumada. Eu disse mais além do que está acostumada. 2. Deus quer usar-te até o ponto máximo da tua disponibilidade. Diferente da capacidade, estamos falando de disponibilidade, agenda, tempo, prioridades. O que é prioridade na sua vida? A Deus nunca se disse amanhã. Quando Deus pede é hoje. Eu disse é hoje. E você ganha quando responde a Deus hoje.
Porque quando você responde a Deus hoje, é que o Kairos de Deus, ele dominou o teu cronos. E quando o Kairos de Deus domina o teu crono, 1 segundo no Kairos de Deus é extraordinário para ti. Porque o eterno domina o que é temporal. Quanto pode louvar a Deus por isso? Máxima disponibilidade. A que hora é? Não é a hora que seja. É pela manhã, é de madrugada, é à noite, é de dia, é com sol, é com chuva, é com frio, é com calor, é perto, é longe, não importa. Eu estou disponível. Aleluia. Terceiro, Deus quer te usar hasta o ponto máximo da tua motivação. Eu disse da tua motivação. Motivação é igual entusiasmo. Não importa que temperamento você tenha, ponha fogo. Que quando você faça o que tem que fazer, faça com ânimo, faça com alegria, faça com gosto. Imprima algo diferente para fazer. Porque me agradou trabalhar com Antônio Verônico? Porque era um homem extremadamente entusiasta. Ele não tinha medo de parar-se numa rua quase deserta e cantar com seu acordeão, sabendo que estava trabalhando num lugar impróprio, mas para ele era apenas uma oportunidade de fazer as coisas acontecer. As pessoas que têm capacidade motivacional, ela faz as coisas acontecer. Eu disse, ela faz as coisas acontecer. Você chega no lugar onde o ambiente é hostil e você transforma o ambiente em um ambiente propício e satisfatório para você e para os que estão ali. Quero animar-te esta noite. Eu disse que eu quero animar esta noite. Ponha fogo. Eu disse, ponha fogo. Os que trabalham em gerência descobrem 3 tipos de pessoas ou grupos. O grupo dos passivos, dos realizadores e dos triunfadores. A pergunta é: em que grupo está você? O grupo dos que são simplesmente passivos estão felizes que outros façam por eles. A palavra mais usada na boca deles é não sei, não posso, não tenho. Então, porque não sabe, não pode, não tem, outros tomam o lugar deles. Por isso eles sempre são os últimos da fila. Sabe o que o Senhor falou para ti? Ele não tem lugar para você lá na fila final. Ele tem você de cabeça, na ponta. Eu disse que Ele tem você na ponta. Ele tem você na ponta. Mas para que você esteja na ponta, você tem que ter motivação. Entende? Prove. Eu estou cheio de testemunho de pessoas que provaram. Tenho um quadro que não faz muito tempo. Uma mulher chamada Cristina na Argentina. Não era presidente, é outra. Cristina. 67 anos. Viúva. Me escutou pregando e veio chorando reclamar. Ela disse: eu gostei da pregação, mas tenho dificuldade para entender-lo como você fala para pessoas como eu. Porque eu sou uma mulher viúva. E contou sua experiência. E eu estou de luto. Como eu posso levantar o meu espírito? Como eu posso levantar o meu ânimo? Como eu posso viver uma vida de alegria e de esforço e de prosperidade? Como? E escutei a sua história triste.
E ela sempre falou do seu velho. Meu velho, meu velho, meu velho. Quando terminou, eu disse: olha, irmã Cristina, se o seu velho ressuscitasse, ele diria para a senhora: faça o que nunca fez. Intente o que você nunca intentou. Termine o que começamos e não terminamos. Mas como o velho não volta, é você quem vai. Aproveite o tempo, Cristina. Falei para ela: aproveite o tempo, Cristina. E ela, com um semblante de tristeza, me olhou e disse: como? Eu disse: entendi que a senhora vive num lugar aonde o Rio Paraná passa pela sua cidade. É assim? Sim. E que neste lugar existe concurso de pesca. É assim? Sim. E que neste lugar, em determinado período do ano, chega muita gente. É assim? Sim. Por que a senhora não transforma a sua casa num hotel boutique e hospeda pessoas que vêm, que certamente por excesso de visita, de turismo, não tem onde hospedar-se e gostaria de hospedar-se numa casa como a sua? Ela olhou para mim e disse: eu, uma mulher viúva, com 67 anos, fazendo isso? Digo: a senhora se sente inútil? Tanto assim não. Eu digo: então entende. Mas eu não sei isso aí. Eu lhe conecto com uma pessoa ou pessoas que ele pode ajudar. Ela aceitou. Passou, fui embora. Nos 3 anos depois voltei pelo lugar. E quando eu estou pregando, há uma senhora bem vestida de frente, que me acompanha com os olhos assim e vibra com a palavra. E quando termina, ela é a primeira que vem e se lembra de mim. Eu digo: não, senhora, sou Cristina, a viúva que você ensinou a criar o hotel boutique. Quero dar testemunho. Já o tenho e nunca tenho ganhado tanto dinheiro como agora. Não falou do velho, não. Agora a Cristina não tem 67, a Cristina tem 70, mas é uma empresária. 2 filhos que estavam longe, quando soube da sua iniciativa, vieram, aplaudiram a mamãe, fizeram ajuda, transformaram a casa e construíram 4 quartos mais. E todo ano ela tem a sua casa ocupada com pessoas que pedem reserva antecipadamente, porque querem uma casa de família. O teu entusiasmo marcará a diferença. Eu disse que marcará a diferença. Se você quer viver debaixo da sombra do luto, do choro, das lágrimas, você perde. Se você quer viver diferente, com a cabeça levantada, com os olhos com brilho e com ânimo e força, você ganha! E essa noite eu estou aqui para dizer: o Espírito do Senhor me trouxe para levantar-te a ti. Eu disse: para levantar-te a ti. Levante a sua mão e diga: Deus quer me usar até o ponto máximo da minha motivação. Mantenha a tua mão levantada. Esta noite eu me levanto a favor da tua vida. E indo a favor da tua vida, eu vou em contra de todo espírito de desânimo, de todo espírito de choro, de lágrima, de lamento. Eu vou em contra de toda força que tira de ti a expressão do gozo, da alegria, da motivação. Hoje o Espírito de Deus devolve a ti o poder do ânimo renovado. Ai, calababa, xantariacaba, calababa.
Quarto, Deus quer usar-te até o ponto máximo da tua humildade. Eu disse até o ponto máximo de quê? Da tua humildade. Entenda que o trato com Deus não é compatível com a soberba. O apóstolo Tiago disse: Deus resiste. A quem resiste Deus? Ao soberbo. Não importa quem ele é, nem que credencial tenha. Uma vez que a soberba aparece, Deus vai resisti-lo. Mas também disse: Ele dá graça. A quem dá graça? Aos humildes. Assim que você ganha quando você responde a Deus na sua máxima expressão de humildade. Quinto, Deus quer usar-te até o ponto máximo da tua pureza. Eu disse da tua pureza. A pureza, ela começa por dentro: espírito, alma e corpo. Nesses últimos anos nós estamos usando ou vendo o uso de expressões assim. O Evangelho está sofrendo pelos maus testemunhos, pelos exemplos equivocados, pelo pecado desses e outros. O ministério está sofrendo. E eu quero fazer um reparo nisso, fazer uma aclaração. O Evangelho é incontaminável. Se contamina os que pregam, não o Evangelho. O ministério é incontaminável. Se contamina os que estão no ministério. O ministério não. E todos que se deixam contaminar, perdem. Mas quando Deus te põe nesse propósito, Ele está esperando de ti a máxima pureza. Que seja responsável diante de Deus. Que o teu espírito seja livre plenamente de toda incredulidade. Seja livre de toda avareza. Seja livre de toda idolatria. Que a tua alma seja livre de todo egoísmo, de todo orgulho, de toda vaidade. Que o teu corpo seja livre de toda contaminação da carne. Dá toda a tua pureza a Deus. Aleluia. Vamos, levanta a tua mão, diga: nessa noite eu recebo a palavra que exige de mim máxima humildade e máxima pureza. Em nome de Jesus, eu entrego tudo o que eu sou ao meu Deus, ao meu Senhor. E Ele que toma a minha vida me usará na máxima expressão da minha humildade. Diga: peço perdão por qualquer erro e pecado que haja cometido de orgulho, em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor por qualquer pecado cometido que tenha manchado o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu quero dar a Deus o melhor de mim. Seis. E aqui fecho a mensagem. Deus quer usar-te até o ponto máximo da tua generosidade. O que foi que eu disse? Generosidade. E a generosidade, ela começa com a tua entrega primeiro ao Senhor. Seja generoso, amplo em dar a Deus. Dar a Deus tudo. Seja amplo a dar ao teu próximo teu amor, tua sorrisa, teu abraço, teu apertão de mão, a tua palavra de reconhecimento, a tua palavra de ânimo ao teu amigo, ao teu irmão. Seja generoso. Seja generoso em dar o que te pertence. Seja água, um copo com água, um pão. Seja generoso em dar a alguém que precisa de você, até mesmo valores como dinheiro ou outros bens.
Seja generoso. Sabe o que eu descobri? Que a generosidade, ela não tem limite. O limite da generosidade é que quando tu chega num ponto em que por ser generoso, deixa de ser cântaro para ser fonte. Eu disse, deixa de ser cântaro para ser fonte. Um cântaro sempre seca. E para que volte a encher, se ativa a lei do vácuo, do espaço vazio, ordenando cântaro vazio, volte a ser cheio. Então o recipiente sempre traz água por em cima. Mas quando o cântaro ele se esvazia uma e outra vez, por ser generoso, suprir a necessidade de outros, de repente ele desaparece e já não é cântaro. O que ele é? Fonte. E a diferença do cântaro com a fonte é que o cântaro se esvazia para voltar a encher. A fonte nunca se esvazia. Quanto mais se toma dela, mais ela dá, mais ela dá, mais ela dá, mais ela dá. Deus, esta noite me trouxe para exigir de ti, pela palavra, a que te transforme de cântaro a fonte. Quanto crê que isso é possível? Bem, assim sentado, levanta a tua mão. Vamos fazer um recorrido até o quinto. E no sexto, vamos fazer um exercício. Levanta a sua mão e diga: esta noite, eu recebo a palavra. E eu respondo a palavra. Ao ponto máximo da minha capacidade. Eu respondo a palavra ao ponto máximo da minha disponibilidade. Eu respondo a palavra ao ponto máximo da minha motivação. Eu respondo a palavra ao ponto máximo da minha humildade. Eu respondo a palavra ao ponto máximo da minha pureza. Mantenha a tua mão levantada. Declaro sobre ti que a partir de hoje, desta hora, 21h35, o Espírito de Deus tomou a tua vida. E o Espírito de Deus fará uso de tua vida. Aleluia. Nessas 5 manifestações extraordinárias. E jamais serás igual. Amém. Os dons, os talentos ativados na tua vida serão vistos, serão conhecidos. E algo extraordinário vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua congregação, na igreja e aonde quer que vás. Deus por ti marcará a diferença. Põe uma palavra de gratidão na tua boca. Dá-lhe graças a Deus. Aleluia. Oh, Ramamachota Ribacata Calamahachota. Aleluia. Agora, no sexto, eu quero que você veja isso. Ser fonte é uma transformação. Deixar de ser cântaro para ser fonte. Jesus falou para a mulher samaritana: se tu bebe da água que você toma do poço, voltarás a ter sede. Mas se bebes da água que eu te dou, nunca mais terás sede, senão que ela brotará em ti
e fará uma fonte dentro de ti. Nesses últimos tempos, a palavra mais usada no Brasil é crises. É falta, desemprego, menor venda, menor ganho, tudo é menos. Essa é a palavra. E eu venho para dizer encontrar essa palavra. A fonte, ela nunca tem menos, ela sempre tem mais. Eu disse que a fonte sempre tem mais. Porque não é uma fonte que está brotando de um aquífero comum. A fonte está conectada com o trono de Deus. Eu disse com o trono de Deus. E você não tem mais por guardar, por reter. Você tem mais por dar. E na medida que você dá, você faz que a fonte ela flua assim, em abundância. Aí uma palavra profética para dias como este que disse: e naqueles dias trevas cobrirá a terra, mas sobre ti amanhecerá o Senhor. Não está dizendo que não vai haver trevas. Sim, vai haver trevas. Eu não estou dizendo que a crise não é real. Ela é real, com a diferença que para ti haverá uma fonte. Eu disse, para ti haverá uma fonte. Quanto crê nisso?